Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai resolver um exercício envolvendo função do segundo grau, tá? Que é um exercício que caiu na FUVEST. Função do segundo grau também é um tema recorrente aí nas provas do Enem, tá? Então a gente vai aprender hoje a utilizar a forma fatorada da função do segundo grau para resolver exercícios como esse aqui, tá? Quando eu tenho então as raízes de um gráfico, tá? Então, bora lá. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo, beleza? Bora lá então. Pessoal, é o seguinte, a situação que a gente tem é essa, um projétil está em um penhasco e está a uma certa altura de um terreno. Então, esse projétil ele é lançado, ele é parte aqui de uma parábola. Parábola, função, é gráfico de função do segundo grau. Então a gente já tem que lembrar na expressão geral de função do segundo grau, que é x² mais bx mais c. Tá? Ele atinge uma altura máxima e depois ele começa a cair. E o exercício diz que esse projétil ele cai em um terreno a 30 metros do ponto de lançamento. Então, o ponto de lançamento está aqui. Se nós fizermos a projeção no terreno, essa distância, que vai ser para nós aqui o zero, desse ponto até onde ele caiu dá 30 metros. Tá? Essa é a informação. Uma outra informação que ele traz, que o projétil ele atinge a altura máxima quando ele se afastou do ponto de lançamento uma distância de 10 metros. Beleza? Então, olha só. A grande sacada desse exercício é nós escolhermos de forma conveniente o nosso eixo x e o nosso eixo y. Eu vou escolher esse eixo aqui, ó. Então, aqui vai ser para nós o eixo x, e esse cara aqui, então, vai ser o eixo y. Tá? Observe, então, que a altura máxima que o projétil atinge aqui é uma altura de 200 metros. Tá? O exercício ele quer saber quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Eu vou completar essa parte da parábola que não aparece no desenho. Ó. Então, completei. Está aqui na parte negativa para nós, de acordo com os eixos que nós escolhemos. Tá. O que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte, essa informação é importante. Ó. O x do vértice, tá? Ele divide as raízes, tá? Pela metade. Então ele é o ponto médio das raízes. Então se nós somarmos as duas raízes, tá? Eu tenho aqui o ponto médio. Então, de 10 a 30, nós temos uma distância de 20 metros. Portanto, quem vai ser essa outra raiz aqui? Lembrando, por que eu estou chamando de raiz? Porque raiz é quando corta, né, o eixo x nesses pontos aqui. Então, 30 é uma raiz e esse cara aqui é outra raiz. Quanto vale? Lembra, se o 10 é o ponto médio e a gente tem essa distância valendo 20, para que eu tenha uma distância também valendo 20 aqui, esse cara só tem que ser o menos 10. Ok? Então, x1 menos 10, x2, 30. Aí eu vou apresentar para vocês a forma fatorada da função do segundo grau, que é essa aqui. A vezes x menos x1, x menos x2. x1 e x2, então, são as raízes. Quais são as raízes aqui para nós desse exercício? Menos 10, então eu vou colocar aqui menos 10, é uma raiz. E
30 positiva é outra raiz. Não posso esquecer de colocar entre parênteses essa raiz, né, porque ela é negativa, porque depois a gente vai ter que fazer uma multiplicação aqui, menos com menos. Então aqui, a princípio, a gente tem o quê? F de x igual a vezes x mais 10 vezes x menos 30. Legal. Agora a gente precisa descobrir quem é esse parâmetro A. A gente sabe que quando a concavidade está voltada para baixo, o parâmetro A, que ele identifica, né, a concavidade para cima ou para baixo, ele nesse caso é negativo. Tá? O A negativo significa a concavidade para baixo. Então esse valor que a gente encontrar ele tem que ser negativo. Tá, para eu encontrá-lo, eu necessito de mais um ponto conhecido. Qual é o ponto que nós não utilizamos ainda e que nós conhecemos as coordenadas, o valor de x e de y? O vértice. X é 10 e o y é 200. Ok? Então vamos lá. F de 10, quando x é 10, o y vale 200. Então f de 10 vai ficar a vezes 10 mais 10 vezes 10 menos 30. O f de 10, então, para nós vai ser 200. A vezes 20 vezes menos 20. Vai ficar, então, 200 igual a menos 400A. Posso simplificar esses dois zeros, então a gente tem aqui menos 4A igual a 2. A igual a, número negativo com um positivo, vai dar negativo. E eu já vou simplificar. Vai ficar 2 sobre 4. Não, deixa eu colocar aqui melhor. Vai ficar menos meio. Olha só, já era esperado que o A fosse negativo. Então, ok. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar para essa expressão aqui. E vamos substituir o A por menos meio. X mais 10, x menos 30. Observe que essa é a cara da nossa função do segundo grau. Agora a gente vai responder a pergunta: quantos metros acima do terreno estava o projétil? Então, observe que esse ponto aqui, ele está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, a coordenada dele é 0 para x e um y qualquer aqui que a gente vai encontrar. Tá? Então essas são as coordenadas desse ponto aqui. Tá? Então esse y para nós ele vai representar essa altura em relação ao terreno. Bora lá então. Vamos calcular o f de 0 quando x é 0. Tá? Menos meio. 0 mais 10, 0 menos 30. Quanto vale o f de 0? Quando x é 0, a gente tem aqui o y, que é o que a gente quer encontrar. Menos meio vezes 10 vezes menos 30. Portanto, y é igual a menos com menos, mais 10 vezes 30, 300. 300 dividido por 2, 150 metros. Opa. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem aqui 150 metros. Ou seja, o projétil foi lançado a 150 metros de altura em relação ao terreno. Beleza, galera? Então, atenção a essa forma fatorada. Facilita e ajuda muito na hora de resolver problemas envolvendo gráfico de função do segundo grau, quando a gente conhece as raízes. Beleza? Valeu, galera!